presidente Lula avalia não participar dos debates televisivos do primeiro turno da campanha eleitoral. A possibilidade divide a cúpula do PT. Uma ala defende a ausência para evitar desgaste com críticas dos adversários. Outro grupo avalia que a participação nos debates pode dar mais visibilidade à campanha do petista. O lançamento da candidatura de Lula está previsto para o mesmo dia do primeiro debate da TV, marcado para 16 de agosto. A agenda pode inviabilizar a participação do presidente no encontro, pode servir como uma justificativa, né, Marcelo Suano? Segundo aliados, a decisão ainda não foi tomada e poderá ser reavaliada ao longo da campanha. É interessante, Daniel, por uma razão simples. Estrategicamente, ele está fazendo algo que vai jogar para os seus opositores, em especial para a direita, um elemento chave. Qual? A direita vai acabar batendo em si própria. Qual é a jogada estratégica deles? Vamos deixar para o final, num único debate ou 2 debates apenas, a apresentação daquilo que seria uma proposta de governo que eles não têm. Exatamente por não ter, é que eles não vão poder ficar falando constantemente. E aquilo que eles têm não é demonstrável, pelo menos o que está sendo apresentado na mídia até agora. E aí faz-se a seguinte jogada. Os opositores estão se digladiando tanto que ele não precisa participar. A jogada que havia para a direita era: participam todos no primeiro turno para simplesmente centrar e focar no presidente Lula. E assim jogar os problemas, e ele tem muitos problemas para responder, e não acredito que ele terá condição de responder, pelo tempo que ele vai ter para falar e pela possibilidade que ele tem de responder aquilo, porque são coisas aí que são cabeludas, vamos colocar dessa maneira. E aí ele faz uma jogada. O não participar está dentro da regra do jogo, mas a inteligência não está nessa jogada estratégica. A inteligência vai estar agora no pessoal à direita ou os seus opositores pela forma como eles vão se comportar. E aí? Vocês sabem, afinal de contas, qual é o objetivo estratégico dessa campanha? Qual é o objetivo maior? Qual é a proposta de país? Qual é, afinal de contas, a carta comum que tem que ser assinada entre todos aqueles que estão à direita, ao invés de ficarem se digladiando por diferenças de maquiagem ou o que quer que seja? Essa que é a grande questão. Eles estão adotando uma estratégia interessante da perspectiva do que eles fazem. O que tem que se ver é o outro lado. Qual vai ser a estratégia que vai ser adotada? Doutor Pina, eu também quero ouvir você, porque Lula está adotando a mesma estratégia de 20 anos atrás, em 2006, quando ele foi tentar a reeleição, segundo mandato. Ele não foi a nenhum dos debates do primeiro turno naquela ocasião. E agora o desgaste para ele é ainda maior. 80% das famílias endividadas, tem toda essa questão do escândalo do Banco Master, das fraudes do INSS, o poder de compra do brasileiro que está acabando, as pessoas estão parcelando as compras do mês. O carrinho não está dando mais para encher. Então, a oposição, os candidatos da direita, eles têm muita coisa para falar em relação ao Lula. A questão da segurança pública, o fato dele não querer classificar as facções criminosas como organizações terroristas. Então, tem muita coisa que o Lula está querendo escapar desse debate justamente para evitar esse confronto, porque ele tem muito mais a perder na hora que essas coisas são expostas. Agora, eu também entendo isso que o professor Marcelo Suano está falando, porque o que se imaginava desses debates? Como muitos outros candidatos da direita, pelo menos ali, o Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, 4 que se colocam ali à direita contra o presidente Lula. O que se imaginava é que esse debate seria justamente uma artilharia de todos eles contra o presidente Lula. Mas o que foi se desenhando nos últimos meses? O que se falava era de uma união da direita, que esses candidatos estariam ali em harmonia, mas não é isso que a gente tem visto, pelo contrário, né? A gente tem visto ali umas trocas de farpas. Então, essa tendência de que haveria uma harmonização ali no discurso, no debate, talvez ela não se concretizaria. E agora, ainda mais, com a ausência do presidente Lula, eu acredito também nessa tese de que eles vão acabar se degladiando, até porque
eles não lançaram as suas candidaturas para fazer com que outro candidato vença as eleições. Existe um desgaste, existe a exposição pública e, ao que parece, eles de fato querem alçar a presidência da República. Então, eles vão utilizar aquele espaço também para fazer valer não só as suas ideias, mas também descredibilizar os outros candidatos. E na ausência do presidente Lula, a tendência é que os outros candidatos, Renan, o próprio Caiado e o Zema acabem mirando ali a sua artilharia para o candidato Flávio Bolsonaro. E aí, com esse desgaste já acontecendo, já tendo solidificado, vem o Lula no último debate, e aí com as suas cartadas finais, então isso pode também comprometer, de alguma forma, essas candidaturas da direita. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas me parece que o cenário é esse. Agora até é difícil, né? Conversava aqui com o Marcelo Sony, também com o Alexandre Bertoncello, até difícil equacionar se o cenário lá em 2006 ele era mais complicado para uma tentativa de reeleição de um presidente, porque lá em 2006, vale lembrar, há 20 anos, nós tínhamos lá o escândalo do Mensalão, e naquela época também foi adotado um modus operandi um tanto quanto parecido, tentar se distanciar, um distanciamento pessoal lá do esquema, aquela coisa toda. Agora, tem um outro detalhe que tem que entrar nessa equação, nessa matemática aí, nessa estratégia, não é, Alexandre Bertoncello, que é o fator economia, porque além dos escândalos, tem também os fatores econômicos. Exatamente, Daniel. A gente tem não só a questão ética, que realmente foi tão ruim lá quanto aqui, a gente vê um governo de alguma maneira com um caráter duvidoso, mas do ponto de vista econômico, hoje estamos muito pior. Vamos tentar entender. Mais de 7.500 empresas em recuperação judicial nos últimos 12 meses. O maior juros dos últimos 10 anos. A gente tem um nível de inflação acima da meta, simplesmente pelo terceiro ano consecutivo, coincidentemente o terceiro ano do governo Lula. E o cidadão consegue ver no supermercado a diferença, aquilo que ele comprava e aquilo que ele não comprava. Caso a direita não entenda que para o cidadão o que importa é ter qualidade de vida, é ter segurança e conseguir ter perspectiva de futuro e ficar se degladiando a respeito de questões A, B e C, o grande problema é até quem é de direita não está entendendo o que o cidadão quer ter uma vida com qualidade de vida. Esse governo não entregou, deveríamos, no mínimo, mostrar isso tudo para todo mundo. Eu vou trazer um elemento, comparando 2006 para agora. Como o Bertoncello disse, hoje está muito pior. Mas esse muito pior, ele fica caracterizado por 2 pontos. O primeiro, naquela época não tinha tecnologia de informação ao ponto da sociedade saber o que estava ocorrendo. Era o imaginário que ficava. Uma notícia dada mostrava tudo aquilo que estava sendo feito, o povo se angustiava. Agora não. Agora você tem uma informação de um nível em que possibilita o cidadão a ter a comprovação. E na comprovação, qual é o canal que eles têm agora? Vamos cortar as redes sociais para que as pessoas não tenham acesso a essas informações que o Bertoncello trouxe aqui. Ou seja, nós estamos numa condição econômica pior do que aquela, por incrível que pareça. E mais do que isso, nós temos condição de saber desse pior, essa piora que ocorreu. E aí vem o elemento que problematiza mais ainda, que é o segundo ponto. A questão moral, ela foi colocada de uma forma tal que o rei ficou nu diante de todos. E o rei, nesse caso, vamos tirar o presidente. Rei nunca fica nu e rei nunca erra. Vamos botar o presidente fica nu. Quem é o presidente nessa situação? É o sistema, a máquina administrativa. É a forma como se governa. E a sociedade está começando a perceber que isso não tem como funcionar. Bom, a questão é, Lula não quer ir aos debates, ou talvez não vá aos debates, e aí fica aquela questão, afinal de contas, para que ele vai perder tempo, vamos dizer assim, não é? Ironicamente dizendo, num debate explicando propostas para os eleitores, não é? Na democracia, na questão da soberania, da democracia, onde é que fica o confronto direto de ideias, que é algo que a gente gosta muito aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, né? As perguntas desconfortáveis, ter que detalhar como é que ele vai cumprir as promessas que são feitas, né? Quando ele pode assistir
Ali há um vídeo super produzido, daqui a pouco vai começar a propaganda eleitoral gratuita a partir do mês que vem. Agora, apesar disso, distante do debate, o presidente disse não ter o direito de perder as eleições deste ano. E voltou a dizer que enforcamento já foi punição para traidores da pátria. Vamos ouvi-lo. Nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Se depender de mim, nós vamos ganhar as eleições no primeiro turno dessas eleições. Marcelo Suano. Olha, não é certamente o caso do Brasil, mas antigamente ladrões também eram enforcados. Guta Pini, sua análise. De novo, ele traz essa questão do enforcamento, né? Lá atrás ele também já tinha falado sobre isso, nada aconteceu, porque ao que parece, essa questão do discurso de ódio, da violência política, vamos fazer com que isso aqui seja algo civilizado, só serve para um lado. O Lula está autorizado a falar o que ele quiser, inclusive até o Carlos Lupe, aí, em algum dado momento, ele chegou a chamar o presidente Donald Trump de desgraça. Ele sempre tentando desumanizar o seu adversário. Isso não é à toa, né? No outro vídeo do Carlos Lupe também, que a produção veiculou mais no início do jornal, ele falava sobre eliminar esse câncer que seria o bolsonarismo. Isso não é à toa, né? Quando você desumaniza aquele adversário, ele vira, na verdade, um alvo. E o Lula está vindo com tudo. Veja, nós não temos o direito de perder essa eleição, falando de traidores da pátria. Daniel Ortega também tem utilizado esse discurso para inviabilizar, impedir as eleições lá no seu país, já caracterizando muito mais do que nunca a questão da ditadura na Nicarágua. Ele, que é um grande aliado do Lula, os dois fundaram o Foro de São Paulo, e isso não pôde ser dito nas últimas eleições. Vamos ver como é que será o processo eleitoral esse ano, mas já está dado aí, o cenário está todo aí, só não está vendo quem não quer. Eles vão para cima, eles se sentem muito confortáveis para falar o que eles quiserem, para fazer o que eles quiserem. Para eles, parece que, de fato, tudo está autorizado. Bom, só para a gente relembrar aqui o motivo pelo qual o Lula falou aí em traidores da pátria, falou em enforcamento. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.